Bom, neste vídeo vamos falar sobre índices em bancos relacionais. Vamos dizer que a gente precisasse fazer uma consulta nessa tabela clientes e a gente precisasse saber os clientes de São Paulo. Se a tabela não possuísse uma forma ordenada de busca, a gente teria que pegar e fazer uma varredura na tabela, que a gente chama dentro do banco de scan. Então a gente pegaria e verificaria a linha 1 é de São Paulo. Deixa eu botar aqui. Linha 1 é de São Paulo? Então a gente pegaria as informações da linha 1. A linha 2 é de São Paulo? Não. A linha 3 é de São Paulo? Não. Aí então a gente teria que, se tivesse 1 milhão, 10 milhões de linhas, a gente teria que fazer essas leituras uma a uma. E isso basicamente demoraria. Porque imagine um banco gigantesco com vários arquivos. Você teria que ler todos os arquivos e depois retornar o valor. Então, para isso existem os índices. Os índices clusters, que são é criada uma outra estrutura, basicamente uma cópia das informações que você faz. Então, por exemplo, se eu fizesse um índice cluster, que a APK é um índice cluster por ID. Então, ele teria todos os IDs ordenados em ordem. De 1 a 1 milhão, quantas informações estivessem dentro da tabela. E você poderia ter só uma APK, ou só um índice cluster. E vários índices não cluster. Então, por exemplo, se você precisasse de cobrir as outras informações aqui, nome, cidade, data, a gente pegaria e criaria um índice não cluster, por ID cliente, por exemplo, e faria um include dessas outras informações, nome, cidade e cadastro. Basicamente a PK já tem todas essas informações, porque quando ele cria a primary key, ele cria um ponteiro lá com as informações, com as outras informações. Mas se você, por exemplo, fizesse uma busca por nome, aí seria interessante você fazer um índice por nome e fazer o include das outras informações. Que aí você criaria no nível folha as informações de cidade e cadastro, por exemplo. E aí ficaria bem mais fácil. Então, por exemplo, se eu pegasse e fizesse um índice por nome, aí ficaria quem tem A, por exemplo, aqui nessa pequena parte da tabela que a gente teria Ana, Bruno e Carlos, por exemplo. A gente ia estar aqui de A a C, por exemplo, ia estar destilado, de C a D, de D a E ia estar destilado, e a gente pegaria e conseguiria fazer, por exemplo, Ana estaria em qual parte aqui do índice? Estaria na primeira parte do intermediário. E aí depois você pegaria e verificaria aqui onde estaria a Ana e pegaria a linha com as informações dela. Vamos fazer aqui um exemplo aqui direto no banco. A gente tem uma tabelinha com 1 milhão de linhas. A gente vai executar essa procedure com o parâmetro de start time aqui, de get date. E dando uma explicação simples, esse set statistic on e off é para pegar a quantidade de leituras que o banco fala na tabela ou nas tabelas. Então aqui a gente trouxe 5 linhas de 1 milhão. E a gente fez 7.520 leituras. Aqui a gente fez em memória RAM, porque como a tabela foi criada agora e eu tenho bastante RAM, a tabela ainda está em memória RAM. Mas ela poderia estar em disco, e aí seria uma leitura bem mais demorada. Então aqui a gente vai criar um índice não cluster, porque essa tabelinha que tabela de pedidos, que a gente está tendo bastante leituras, ela tem uma PK já. E aqui a gente vai criar um índice na tabela pedidos, a gente deu o nome de IDX pedidos.
aqui onde a tabela é onde o índice é criado. E a gente vai na parte principal, a gente vai pegar e vai colocar o ID e a data pedido. E no nível folha, a gente vai pegar e vai colocar o valor total, categoria do produto, o status e a quantidade de itens. Já que é pequeno, não deve demorar muito. Já até rolou. Aqui eu estou dando um update estatístico na estatística da PK, só para garantir que vai ter uma ganho de performance. A gente pode aqui, ó, tem uma queryzinha que a gente consegue ver quais estatísticas tem nas tabelas. É que a gente consegue ver, como a gente criou um índice agora, ele tem uma estatística nova. E a estatística da PK. Agora a gente vai rodar a mesma consultinha, a mesma procedura de antes, mesmo 5 linhas, só que a gente consegue fazer bem menos leituras, 3 leituras. Se a tabela fosse gigantesca, se aqui fosse uma procedura muito problemática, a gente ganha bastante performance dentro do banco, com apenas um índice com alguns includes. A gente também tem um vídeo do Brent Ozert, que eu vou colocar na descrição do vídeo, que ele explica bem melhor como funciona os índices cluster, não cluster, e aí é bem legal para ver. Ele é em inglês, mas é bem tranquilo de vocês assistirem. Bom, eu agradeço quem